tá? Se o senhor quiser compartilhar depois do culto com os grupos, fique à vontade, tá? Talvez eu esqueço eles. Aí se eu compartilhando, eu lembro até compartilhando também. Os irmãos querem que compartilhe? Amém? A primeira parte já foi dada, vou só fazer um resumão e ir para a segunda. Lucas capítulo 24, versículo 49. Diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. A palavra-chave aqui para nós no contexto do estudo é a palavra, quem lembra? Promessa. Isso, promessa. O tema do nosso estudo é qual? A promessa não cessou. Então, para nós, no contexto do estudo, né? A palavra-chave aqui do 49 é promessa, né? Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. E vamos para Atos, capítulo 2, versículo 39, que nos diz: porque glória, porque a promessa vos pertence a vós, ou vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. É por isso que nós não somos cessacionistas. A gente falou no primeiro estudo, existem duas principais linhas teológicas a respeito dos dons espirituais, incluindo dom de línguas e curas, milagres, né? São as correntes cessacionistas e continuistas. A cessacionista crê, como a gente falou, que a maior parte dos dons foram dados à igreja apenas para os primeiros anos dela. Esse teria sido o período dos apóstolos e da formação do cânon, da escrita do cânon, né? Dentre os dons encerrados, cessados, os principais seriam os de língua, dons de línguas, profecia e curas. Não haveria mais a necessidade dos séculos posteriores do uso desses dons. Por isso que muitas igrejas chamadas tradicionais não acreditam no dom de línguas, dom de profecia. Acham que a profecia é apenas o quê? O estudo da palavra, porque são as chamadas linhas cessacionistas, tá? E a linha continuista, os continuistas, acreditam que todos os dons espirituais descritos na Bíblia continuam válidos para hoje. Nós cremos assim? Amém. Continuam válidos para hoje. E manifestaram-se na história da igreja, mesmo que em proporções distintas no decorrer do tempo. Certo? Bom, isso já foi visto, a gente nós não vamos nos ater nisso, está no outro vídeo. A autoridade da Bíblia e o cumprimento da promessa, né? O cumprimento da profecia de Joel 2, 28 a 30, descrita no livro de Atos, no capítulo 2, caracterizou um importante embasamento doutrinário para a promessa pentecostal. O Deus que vela pela sua palavra cumpriu-a no seu tempo. Acerca disso, o próprio apóstolo Pedro narrou na primeira pregação pentecostal da igreja. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, quando o apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, a primeira pregação da igreja, pregação pentecostal, Pedro diz: isso que aconteceu é o que foi escrito pelo profeta Joel. Pedro deu um embasamento bíblico
uma autoridade bíblica acerca da experiência pentecostal. Isso foi muito importante. Pedro está dizendo, o que está acontecendo aqui tem base bíblica, não é uma coisa inventada. O profeta Joel profetizou, e a profecia está se cumprindo. Louvado seja Deus. Ou seja, a doutrina pentecostal tem embasamento bíblico. E para que algum ensinamento tenha base na igreja, ela tem que ter base no Antigo e no Novo Testamento, que caracteriza uma doutrina para a igreja, profetizado no Antigo Testamento, cumprido no Novo Testamento. Então, se algo que é descrito no Antigo Testamento tem sua base no Novo Testamento, então o ensinamento tem autoridade para ser doutrina na igreja. Joel capítulo 2, cumprido em Atos 2, embasa, ou seja, dá autoridade nas Escrituras para a crença nos dons espirituais. Você pode dizer amém? Aí nós vemos a continuidade dos dons espirituais descritos no livro de Atos. Vamos só ler sem comentar, porque a gente já leu e comentou no primeiro vídeo, mas só para a gente se situar no tempo e no espaço, vamos só ler. Ou seja, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, diz Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que aconteceu aqui em Atos 2 foi o cumprimento. Acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É o cumprimento de Joel 2, lá está escrito derramarei o, em Atos 2 derramarei do. Aleluia! Isso tem um significado eclesiástico, escatológico muito tremendo. O e do, uma letra acrescenta, uma letra distingue, uma letra solidifica uma doutrina, não está à toa na Bíblia. Joel 2 derramarei o, Atos 2 derramarei do, como que dizendo, o que aconteceu hoje não será só hoje, vai continuar. Glória a Deus. E continuou na história da igreja, e vai se cumprir no final da grande tribulação, porque vai se cumprir com Israel, uma promessa feita a Israel, no avivamento de Israel, quando o povo israelita com Jesus se consertar. Não é isso? Mas não aconteceu apenas ali. Aí você vai lendo o livro de Atos e os anos vão passam dezenas de anos, e a experiência se repetiu. Aí a gente tem esses textos, vamos lá, vamos lê-los. Atos 8, não vou comentar, porque a gente já fez isso na semana, quando deu o primeiro estudo. Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Agora vamos a Atos 9, 17. Atos 9, 17. A experiência do apóstolo Paulo.
Partiu Ananias e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo também teve essa experiência pentecostal, e ele disse mais adiante nos seus escritos: dou graças a Deus que falo mais línguas do que todos vós. É claro que ele está falando de dons espirituais, é só ler o capítulo. Ele não está falando ali que é poliglota. Eu vi uma vez um professor dando aula sobre isso, misericórdia, não tem sentido, isso não é. Ele ficava se ufanando dessas coisas, e o capítulo é sobre línguas. Paulo está falando sobre dons espirituais. Paulo não está falando ali que era poliglota, né? Então, meus irmãos, agora não dá para eu dar detalhes disso aqui. No primeiro vídeo eu tenho detalhes do que eu estou explicando em Atos 8, em Atos 9. Veja outro vídeo, amém? Vamos a Atos 10, 44 a 48. Atos 10, 44, 48. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! Isso foi na casa de Cornélio. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Esse foi o sinal que detectou, amém? Aí diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também, como nós receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficassem com eles alguns dias. Veja que interessante, o tempo foi passando, a igreja vai se expandindo e as experiências vão acontecendo. Amém, amados? Aí agora nós vamos a Atos 19, de 1 a 7. Atos, capítulo 19, de 1 ao 7. Diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Perdão, irmãos. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, em água. Eles tinham sido batizados em água no batismo de João. Aqui está dizendo: quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, quer dizer, na autoridade de Jesus. O 5 é batismo em águas. Agora o 6 é batismo com o Espírito Santo. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos. Impor as mãos é sobre, certo? O 5 foi batismo. Depois do batismo, impôs-lhes Paulo as mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo. Por que veio sobre eles o Espírito Santo? Qual foi o caracterizador? O mesmo de Atos 2. Porque falavam línguas e profetizavam. Por isso que, assim como Atos 2,
assim como nas outras passagens, e assim como Atos 19, o que detectou, o que caracterizou, o que veio sobre eles o batismo com o Espírito Santo, é que eles falavam línguas e profetizavam. Aleluia. E é por isso que nós cremos que quando alguém entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo opera nela um novo nascimento. Essa pessoa passa a ser um santuário do Espírito Santo, porque quem não nasceu de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. Por isso que é importante se arrepender dos pecados, confessar com a boca e crer com o coração. Por isso que essa pessoa tão preciosa que eu amo, eu a fiz repetir isso. Repetir, repete. Né? É importante isso, irmãos. Confessar com os lábios e crer com o coração. Confissão pública de que Jesus é o seu Senhor. Glória a Deus! Aí o Espírito Santo opera. E quem crê que isso é verdade? Quem foi transformado? Quem nasceu de novo? Aí o Espírito Santo opera o novo nascimento. Passa a ser santuário. Mas uma coisa é nascer do Espírito, outra é ser batizado com o Espírito. Certo? O novo nascimento quem efetua é o Espírito Santo. Agora o batismo com o Espírito Santo, quem batiza é Jesus. Jesus batiza o crente com o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Aquele que virá após de mim, de que não sou digno de desatar as sandálias dos pés, ele vos batizará. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Amém, amados? Amém. Jesus continua batizando com o Espírito Santo hoje? Amém. Eu creio. E é por isso que eu estou dando esse estudo. Porque a igreja pentecostal não pode perder essa doutrina. A Assembleia de Deus não pode perder essa doutrina. Glória a Deus. A Assembleia de Deus Central em Mesquita não pode perder essa doutrina. Aleluia. Foi assim em Atos. Foi assim em várias passagens que a gente acabou de ler. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. E como sabemos que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Se falar em outras línguas. O sinal caracterizador do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Isso é maravilhoso. Amém? Aí, irmãos, feito isto, nós vamos ver, assim como foi em Atos, no capítulo 2, assim como foi em várias passagens, porque falavam línguas e profetizavam, vinha o Espírito. Quando diz vinha o Espírito Santo, o significado ali é vinha o poder, o batismo. É claro que ali não é o sentido de regeneração, não é o sentido de nascer do Espírito, mas é a plenitude do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo. O Pai cumpriu, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo continuam trabalhando sempre, mas o Pai anunciou, o Filho salvou, o Espírito Santo faz com que seja ouvido. É importante a igreja entender isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Ficai, porém, na cidade, até que sejais revestidos. A gente falou da promessa, não foi em Lucas 24? Eis que sobre vós envio a promessa. E a promessa não cessou. A promessa foi cumprida. E ela foi cumprida com um propósito. O Senhor não faz nada sem propósito. É claro que o Senhor adorna a sua noiva com dons. Os dons são adornos para a noiva amada de Jesus. Mas o principal propósito é para que a igreja seja revestida de poder para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho de Cristo. É por isso que os crentes de Pentecostes, depois que foram cheios do Espírito Santo, não temeram pregar o Evangelho. Os sociólogos, historiadores, filósofos podem dar vários motivos
e eles escrevem livros, teses de doutorados. O tema da minha monografia, quando eu fiz o curso de História, foi a origem do pentecostalismo no Rio de Janeiro. Eu tive que ver várias fontes de sociólogos que dão várias causas sociais, né, do porquê as igrejas pentecostais elas crescem. Eles podem dar várias teses, mas o principal não é esse não. Não é esse não. As igrejas pentecostais crescem mais porque recebem o poder do Espírito. O batismo com o Espírito, amém? É por isso. É por isso. Não temem, pregam o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o motivo. Então, meus amados, visto isso, tópico 3. A experiência pentecostal de Atos presente na história da igreja. A experiência pentecostal de Atos presente na história da igreja. Aí está ali, né? Dá para ler? Depende, né? Vai estar à disposição dos irmãos em PDF, né? Se eu esquecer o evangelista Gustavo, aí coloquei o senhor aí nessa, hein? Tem autoridade para compartilhar onde tiver. Aí eu lembro disso e compartilho nos outros, tá bom? Há relatos na história da igreja, isso aqui é tão importante, irmãos, porque a linha sensacionista diz que durante a história da igreja não houve relatos de dons espirituais. E isso não é o verídico. Nunca cessou. Eu sempre falo que houve momentos que havia uma grande fogueira acesa do movimento pentecostal. Houve um momento que ficou uma pequena centelha acesa, mas o Espírito Santo nunca deixou apagar. Até que no século XIX, um avivamento, né, torna-se uma realidade. Então, sempre houve períodos na história da igreja de avivamentos, mas o chamado grande avivamento do século XIX, né, ele acendeu uma chama que foi um grande incentivador, influenciador indireto para o final do século XIX e início do século XX, né? Há relatos na história da igreja de que tanto a crença como a manifestação dos dons espirituais não ficaram restritos apenas ao período dos apóstolos, embora tenham sido mais relatados nos períodos próximos ao deles, ou seja, há mais relatos no período subapostólico. Isso é interessante. Quanto mais foram passando os séculos, mais a quantidade de experiências foi diminuindo, e de relatos também. Eram mais intensos no período subapostólico, e esses pais da igreja relatavam, até que Eusébio de Cesareia relatou o que o outro fez, o que o outro escreveu. O pai da história da igreja relatou um escrito do outro, que o outro tinha escrito que havia dons, certo? Então, embora tenham sido relatados nos períodos próximos aos deles, Clemente de Roma, no final do primeiro século, cita sua carta aos Coríntios, antes dos problemas por eles enfrentados. Clemente de Roma é um escrito que não foi canonizado porque não houve necessidade, mas é um escrito de um período final do período dos apóstolos, né? É um dos escritos mais antigos da história da igreja, Clemente de Roma. Meu pai tinha esse livro, eu peguei por herança, por uso capião, e ele aceitou ficar comigo, né? É um livro da década de 70, início de 70, ainda que fazia um livro, né, pastor Hélio, em máquina, né? Em máquina. Estava lá, ali é uma relíquia, Clemente de Roma. Deve ter esses livros aí, uma versão mais atualizada, né? Mas é uma relíquia. É a carta de Clemente
Alguns consideram até que foi o primeiro Papa de Roma, né? O segundo, sei lá. Ele foi um bispo de Roma. E ele escreveu uma carta para os coríntios. É uma carta de Clemente aos coríntios. E é interessante quando a gente lê, e eu li a carta de Clemente, é parecido com o que Paulo fala, as mesmas dificuldades, né? Há até os que acham que o Clemente citado pelo apóstolo Paulo em sua epístola, se não me falha a memória, Colossenses, o Filipenses, me perdoe, né? É o Clemente, pai da igreja. Outros acham que não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Então Clemente de Roma, no final do primeiro século, cita em sua carta aos coríntios, né? Olha o que Clemente diz: todos éreis, outros sim, humildes e sem nenhuma arrogância, vindo sobre todos a efusão do Espírito Santo. Que coisa linda! Clemente dizendo que havia entre os coríntios a efusão do Espírito, um escrito de um período subapostólico. Eusébio de Cesareia, citando o pai da igreja Irineu do segundo século da igreja, ele diz, Eusébio de Cesareia falando sobre Irineu, que foi o pai da igreja do segundo século: assim como ouvimos muitos dos irmãos na igreja que têm dons de profecia, têm dons proféticos e que falam em outras línguas por intermédio do Espírito, e que também trazem à luz os segredos dos homens para o benefício deles, e que expõem os mistérios de Deus. História da Igreja, página 173. Não é qualquer coisa não. Eusébio de Cesareia, que é o pai da história da igreja, cita no seu livro Irineu do segundo século. Isso aqui derruba por terra o sensacionismo. Derruba ou não derruba? Derrubou o sensacionismo. Um pai da igreja, isso aqui não estou inventando não. Eu tenho lá a história da igreja e ele citando Irineu, que era um pai da igreja do segundo século. Ele está dizendo que no segundo século, Irineu disse: assim como ouvimos muitos dos irmãos da igreja que têm dons proféticos, glória a Deus, e que falam em outras línguas. No segundo século se falava em línguas. Glória a Deus, irmãos. Então pode falar em língua, que isso é da história da igreja. Esse negócio de sensacionista, o que, rapaz? Né? Que? Então, dons proféticos e que falam em outras línguas por intermédio do Espírito, e que também trazem à luz os segredos dos homens para o benefício deles e expõem o mistério de Deus. Sabe o que é isso? Revelação na igreja. É ou não é? Irineu, que todos falam a patrística, e a patrística é importante. Irineu disse que tinha dom de línguas, dons proféticos, e Deus revelava os segredos dos homens. Culto pentecostal não é assim? Amém. Então a igreja pentecostal é histórica? Amém. Diga um é bem forte, diga. Irmão. Isso aí não foi inventado no século XX, não. Irineu falou que já tinha. É por isso que a minha esposa, voltando do estágio dela, antes de ir para pegar o ônibus, sentiu de ir para a oração. Um culto de oração com umas 5 pessoas. Chegou lá, pediu o pastor para orar. E o pastor: vamos orar pela nossa irmã, que é oração por ela. E a irmã lá entendeu: não, quer pela filha dela. E aí eu falei: não, é por mim. Não, Deus me falou: é pela sua filha. E ela nunca tinha visto minha esposa, não sabia se tinha filho ou filha, não sabia nem se tinha filhos, mas Deus falou: é pela sua filha. Isso foi no meio da semana. Aleluia! Deus revela, irmão. Eu creio sim, irmão. E é bom quando a igreja tem a manifestação dos
continua batizando com o Espírito Santo. A evidência continua sendo falar em outras línguas. O Senhor continua usando em dons espirituais. O Senhor usa em operação de maravilhas. A gente vai ver aqui o outro pai da igreja combater o meninice. Meninice não, mas dons espirituais Deus fala. O Senhor opera. E quantos creem que é para hoje? Amém. Porque a gente leu em Atos 2:39, porque a promessa não cessou. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, enquanto houver lugar para pregar o Evangelho, continua valendo a realidade do batismo com o Espírito Santo. Enquanto houver missões para a igreja fazer, continua valendo ser revestido do poder. Uma igreja que começa a pentecostal não pode perder sua visão, achar que não precisa mais falar em línguas, achar que não é mais para hoje. Não, isso é perder sua visão. A igreja pentecostal raiz tem que continuar crendo no batismo com o Espírito Santo. E tem que continuar crendo que o sinal continua sendo falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conceda que fale. E eu estou dando esse estudo aqui, não é para só dar informação, não. Eu estou dando esse estudo aqui, é para incentivar a igreja a buscar o batismo com o Espírito Santo. Busque até receber. Assim que começou, não pare. Até quando eu devo clamar? Até receber. Uns recebem logo, outros demoram mais, mas busca até receber. Pastor, já passou muito tempo. Eu conheço casos de pessoas que demorou, mas foi batizado um dia. Tem outras que desistem. E quando está no culto, eu sei disso, irmão. A gente sabe. Está aqui, aí a gente faz a oração, Senhor, batiza aqui, batiza. Mas depois esquece, deixa para lá, acho que não é tão importante. Não, se não fosse importante, não seria promessa. É uma promessa, é importante. Receber o batismo com o Espírito Santo revigora o crente. É uma promessa. Vai tomar café de manhã? Muito obrigado por esse alimento maravilhoso. Esse café com leite. Esse pãozinho de sal. Muito obrigado, Senhor, mas me batiza com o Espírito Santo. Vai almoçar. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Está no seu trabalho, claro, não deixe de produzir, não misture as coisas. Mas fala, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Está aqui, dobra os seus joelhos, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. O Senhor é poderoso para cumprir a promessa. Aleluia. Continuando. Justino Marte. Quem já ouviu falar no Justino Marte? Outro patriarca da igreja. Justino Marte, século II, na obra conhecida, tem uma obra dele conhecida como Diálogo com Trifão, uma obra de Justino Marte. Olha o que ele diz, Justino Marte, pai da igreja. Eu estou na história da igreja. Porque os dois profetas, não estou dando, assim, aqui é meu quartel-general, estou dando informações de pesquisas minhas, de pais da igreja, assim para vocês, ó. Só quero que vocês valorizem, né? Diálogo com Trifão, porque os dois proféticos, olha o que ele dizia, Justino Marte, diálogo, sabe o que significa diálogo entre os pais da igreja? Ele via com uma tese e outro com a antítese. Um tentava discordar, tentava dizer que não é, mas Justino Marte, no Diálogo com o Trifão, olha o que ele diz: porque os dois proféticos permanecem conosco até o presente momento. E hoje é possível ver entre nós mulheres e homens que possuem dons do Espírito Santo. Procure Diálogo com o Trifão, páginas 39 e 88. Consulte, né?
igreja os dons não pararam. Alguns pais da igreja do terceiro e quarto e quinto séculos, embora não dessem tanta ênfase, que eu falei, quanto mais a história foi avançando para, né, o final da Idade Antiga, depois se aproximando para a Idade Média, isso é verdade, nós não podemos mentir, menos foi o quantitativo, a ênfase e o ensino, ela foi diminuindo, entendeu? Mas pais da igreja do segundo século e do terceiro século falavam e criam nesses dons, certo? Mas nunca acabou. Isso é importante, irmãos? Amém. Alguns pais da igreja do terceiro, quarto e quinto séculos, embora não dessem ênfase à doutrina dos dons, não davam mesmo, né? E manifestassem receios, as distorções e fanatismos, todavia deixaram escrito a crença de que fossem possíveis na igreja e relatam alguns casos. Acerca da manifestação dos dons espirituais, Orígenes do século III. Orígenes teve suas dificuldades, algumas coisas ele exagerou, alguns pais da igreja gostam, outros não, mas essa questão dos dons é importante citar, né? Orígenes do século III escreveu na sua obra literária, cujo título é Contra Celso. É mais um diálogo do teólogo, pai da igreja, contra o Celso, né? Celso. Abro aspas, está escrito: mas os sinais olha, já estou no terceiro século da igreja. Mas os sinais do Espírito Santo apareceram primeiro no tempo em que Jesus ensinava, e em maior número depois de sua ascensão, mas a seguir em menor número. Olha o que ele diz: entretanto, existem ainda vestígios entre alguns cujas almas foram purificadas pelo Logos e pelas ações que ele inspira. Interessante. Quando ele fala sinais do Espírito, os teólogos concordam que Orígenes está citando manifestações do Espírito. Amém? Ele está citando manifestações, os sinais do Espírito. Embora fossem poucos na sua época, mas ele diz alguns cujas almas foram purificadas pelo Logos e pelas ações que ele inspira. Existem vestígios. Orígenes está citando que existiam vestígios das manifestações do Espírito. É claro que o Espírito Santo nunca quis que houvesse apenas vestígios, que houvesse plenitude, mas não cessaram, certo? Isso está na obra Contra Celso, livro 7, página 8. Mais à frente ele cita a crítica de Celso à manifestação dos dons. Deixa eu falar aqui. Isso é uma crítica de Celso e não uma tese de Orígenes, porque tem teólogo sensacionista que interpreta isso como sendo Orígenes contra. É só você ler o contexto para entender que não é Orígenes que está contra, é Celso, tá? Mais à frente ele cita a crítica de Celso à manifestação dos dons. Abro aspas. E continua: a estas presunções eles acrescentam termos desconhecidos, incoerentes, totalmente obscuros, cuja significação nenhum homem razoável seria capaz de descobrir, por estarem por demais desprovidos de clareza de sentido, mas que em qualquer ocasião dão a qualquer ignorante ou charlatão pretexto para se apropriarem deles no sentido que ele deseja. Sabe o que é isso? É Celso criticando pessoas falando em línguas. Vou ler de novo. Isso é importante, primeiro, que mostra que nessa época tinha gente falando em línguas, sim ou não? Irmãos, essa obra aqui, pesquisem. São textos que existiram, é obra literária de Orígenes.
entendeu? Que era um pai da igreja, não estou inventando nada aqui não, isso aqui é pesquisa. Aí o teólogo sensacionista acha que é Orígenes criticando, não, mas no diálogo é Celso criticando, mas mesmo que fosse Orígenes criticando, eles estão afirmando o quê? Que nessa época tinha gente falando em língua, que ninguém entendia nada, que eles achavam que eram charlatões, entendeu? Não é assim que fazem quem não acredita no dom de línguas, é ou não é? Quando o crente manda aquela língua estranha, ele acha que o pessoal está, não é ou não é? Vou ler de novo para você entender aqui. Isso para mim já é um forte sinal que no terceiro século tinha crente falando em línguas. Vou ler de novo, ó. E continua. A estas presunções eles acrescentam termos desconhecidos, incoerentes, totalmente obscuros, cuja significação nenhum homem razoável seria capaz de descobrir. Não é assim as línguas estranhas? Celso estava criticando as línguas, né? Totalmente obscuros, cuja significação nenhum homem razoável seria capaz de descobrir, por estarem por demais desprovidos de clareza de sentido, mas que em qualquer ocasião dão a qualquer ignorante ou charlatão pretextos para se apropriarem deles no sentido que ele deseja, certo? Interessante isso. Isso está na obra Contra Celso, livro 7, página 9. Embora os dons espirituais carismáticos não tenham sido a prioridade de Martinho Lutero, nem da Reforma Protestante, todavia em seu livro, Catecismo Maior, livro, falando que o outro eu pesquisei, esse eu tenho, Clemente, Catecismo, entendeu? Todavia, em seu livro Catecismo Maior, primeiro mandamento, ele escreveu que Deus é o doador dos dons. Quem crê que Deus é o doador dos dons? Há registro de que alguns pré-reformadores não apenas criam na qualidade das manifestações pneumatológicas na igreja, como as experimentaram. Eu não tenho tempo para dizer isso aqui, irmãos, mas há obras escritas de que muitos pré-reformadores e pós-reformadores tiveram experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, inclusive de êxtases espirituais, manifestação de línguas e de dons espirituais. Há registro disso, que esses homens tiveram essas experiências. Tá legal? Da mesma forma, embora falar em línguas e os dons carismáticos não tenham sido foco central dos avivalistas pós-reforma, todavia, além de ter sido um preparo, repita comigo preparo. Repita comigo, terreno fértil. Terreno fértil para o avivamento do final do século XIX e início do século XX. Há também escritos de que alguns deles tiveram experiências com os dons espirituais, inclusive o falar em outras línguas. Ou seja, o avivamento pós-reforma foi um preparo, um terreno fértil para o grande avivamento pentecostal chamado avivamento clássico, no final do século XIX e início do século XX. Vamos chegar agora ao avivamento pentecostal no início do século XX. Para muitos, o avivamento do século XX, início do século XX, foi onde nasceu o movimento pentecostal. Para outros, ele aconteceu em Atos, ficou desaparecido até o final do século XIX e só apareceu no século XX. Eu li trechos da história da igreja que ele não cessou, amém? Houve período que tinha mais manifestações, na Idade Média pouquíssimo, mas Deus jamais fez acabar. Divisão histórica do pentecostalismo: o pentecostalismo clássico, o deuteropentecostalismo e o neopentecostalismo. O que é o pentecostalismo clássico? Foi o do final do século XIX e início do século XX, onde surgiu a Assembleia de Deus, certo? Do movimento da Rua Azusa, que
que nos Estados Unidos foi o foco central, mas foi paralelo. O avivamento da Azusa foi paralelo ao da Europa, principalmente na Inglaterra, também na Suécia, certo? Foram paralelos, ação soberana do Espírito Santo. Então, o que é chamado clássico ou histórico? Que foi o do final do século XIX e início do século XX. O que é o delta do pentecostalismo? É o pentecostalismo da década de 50 e 60. E o neopentecostalismo? As igrejas que surgiram mais na década de 80, de 90, né, para cá. 3 características fundamentais. Preste atenção nisso aqui. Repita comigo. Nós não podemos perder essas características. Vamos repetir mais alto? Diga. Nós não podemos perder essas características. O pentecostalismo clássico do final do século XIX e início do século XX teve, primeiro, busca da santificação, holiness. Todos eles tinham uma necessidade enorme de se voltarem contra o sistema, contra o mundo, contra o mundanismo da época. Eles eram considerados santarrões, mas eles estavam com um avivamento tão forte que eles tinham certeza: nós somos um povo santo, não podemos nos misturar. Aleluia. Não é no sentido de serem os chapolildos, mas o modus vivendi do mundo não deve ser o da igreja. Então, busca por santificação. Nossos valores são outros. Amém, irmãos? Amém. Busca por santificação. Segundo, busca da plenitude do Espírito Santo. Eles em todo culto enfatizavam: o Senhor batiza com o Espírito Santo. Primeira, não é isso? Primeira pergunta que faziam: és batizado com o Espírito Santo? Está havendo um movimento novo nos Estados Unidos. Na Europa, o Senhor está batizando com o Espírito Santo, e o sinal é falar em outras línguas. Quando Levi Petrus, que foi o fundador da igreja Filadélfia na Suécia, soube, não parou até que recebesse. Quando Gunnar-Vingre, missionário sueco que estava morando nos Estados Unidos, soube que o Senhor batiza, não parou até que recebesse. Quando Daniel Berg soube dessa doutrina, não parou até que recebesse. Sabe qual é o problema? Muitos crentes nas igrejas pentecostais não estão dando a devida ênfase. Às vezes não creem o suficiente ou desistem. Tem que buscar até receber. Glória a Deus, irmão. Então, qual é a primeira característica que eu disse? Não vou dizer. Qual a primeira característica das 3? Vai ser clássico, delta ou não, né? Estou falando das características. Busca da santificação. Eu sempre falo que para ser santo não precisa ser esquisito. Ser santo não é ser esquisito. Ser santo não é ser chatonildo, né? Fala que no islamismo extremo tem xiita. Não é para ser xiita. No evangelho não é para ser um chato. Não é para ser um chato. Você pode ser santo, bonito, cheiroso e inteligente. Pode ou não pode? Pode ser normal, né? Tem um convívio social. Não é ser um chato da rua, não é verdade? Não tem convívio social. Ninguém não vai nem pedir açúcar para ele, né? Eu sou o santarrão da bolha, não falo com ninguém, você não está no meu nível. Não é nada disso, isso é legalista. Mas santo, sabe o que é ser santo? É ser respeitado. Eu já era casado quando estava fazendo história, depois de um monte de cursos pela metade, eu fiz história. E eu gostava de ir sozinho. Eu falava isso para minha esposa, eu gostava de ir sozinho, porque ela era tudo solteiro, queria ficar comigo, né? Aí eu queria que eles fossem. Teve um dia que eu fui, acabou a aula, fui no banheiro, fiquei lá para ver se eles iam embora. Fiquei lá, olha só aqui. Eles vão
embora pegar o trem, depois eu vou. Aí quando eu saí, estamos lá, demorou, Uma delas, elas me respeitavam tanto, e os rapazes também, que me pediu para fazer o casamento. E eu fiz o casamento, abençoei o casamento. Sabe que o respeito que tinha, não é isso? Então, irmãos, a luz tem que brilhar. Amém. Sabe o que é ser santo? É a luz brilhar. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Ser santo é a luz brilhar. Glória a Deus. Você não precisa nem dizer, ô irmão, ô pastor, a luz brilha. Glória a Deus. É a luz brilhar. Santificação. Segundo, qual é? Busca da plenitude do Espírito. Eu tenho que buscar até quando? Se alguém aqui é membro da DCM e não foi batizado com o Espírito Santo, busque até receber. O Senhor sabe como e quando vai batizar. Pode ser que seja no culto, pode ser que seja na sua casa, pode ser quando você botar aquele louvor para tocar. Aleluia. Pode ser você entoando louvor, mas o Senhor pode batizar com o Espírito Santo. Como sabe se foi batizado? Vocês sabem qual é a minha resposta, vocês conhecem a minha aqui. Como é que se sabe se foi batizado com o Espírito Santo? Sim, falar em línguas, claro. Mas quem é, sabe. O Senhor deixa dúvida? Claro que não. Quem é, sabe. Não é? Quem é, sabe que foi. Eu lembro quando fui, e até hoje falo em línguas. Glória a Deus. E é maravilhoso, porque Paulo fala das grandezas de Deus, fala de mistérios. Como é bom. É para hoje, não é para hoje. Falar em línguas na igreja não atrapalha culto, não. Paulo só colocou ordem, mas não proibiu. Paulo fala, não proíba falar em línguas, não é isso? Não atrapalha em nada. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, qual é? Diga, modo mais agressivo de evangelização. Agressivo que eu falo não é ignorante, não. É mais intenso. Mais intenso de evangelização. Ou seja, tem um fervor maior para ganhar alma. Um crente cheio do Espírito Santo tem desejo de ganhar almas para Jesus, de evangelizar, de entregar folheto, de fazer a obra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, 3 características que a DCM não pode perder nunca. Qual é a primeira? Busca de santificação. Isso é avivamento. Avivamento sem santificação não é avivamento. Avivamento gera adolescentes santos, jovens santos, homens santos, mulheres santas, obreiros santos, povo santo. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Era isso que cantava, né? Pois terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou dos tais. Aí já pensou no assembleano? Não é só para a assembleia não, o Senhor batiza todas as igrejas, todas as igrejas. Mas antigamente, quando o assembleano cantava, 40 anos atrás, podes tu também dizer, sou dos tais, dizendo, podes tu, porque ele era batizado no Espírito Santo, amém? Falava em línguas. Já pensou o crente assembleano falando isso, mas a metade da igreja não é batizada com o Espírito Santo? Irmãos, uma igreja pentecostal, eu não quero nem fazer estatística, não vou nem entrar nisso, mas uma igreja pentecostal, assembleana, em que metade dos crentes é batizada com o Espírito Santo, alguma coisa está errada, concorda? É ou não é? Alguma coisa está errada. Nós devemos, líderes de crianças, eu sei que fazem isso, estimule o batismo com o Espírito Santo. Líderes de adolescentes, vocês estão no culto de ensino, estimule o batismo com o Espírito Santo. Líderes de juventude, estimule o batismo com o Espírito Santo.
Líderes das irmãs, estimulem o batismo com o Espírito Santo. Líderes dos varões, estimulem o batismo com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Já vou terminar. Busca de santificação, busca de plenitude do Espírito, um modo mais agressivo de evangelização. Aleluia. Movimento da Rua Azusa. Isso é uma informação histórica que vocês recebem, mas eles dão um testemunho muito interessante. Deus usou um local improvável para realizar um grande avivamento, chamado de Movimento da Rua Azusa, por ter ocorrido na Rua Azusa 312, Los Angeles, Califórnia, pastoreada pelo reverendo William Seymour. A igreja fundada em 1906 chamava-se Apostolic Faith Mission. E o livro é bom, não? Ou seja, missão de fé apostólica. As reuniões enfatizavam a busca de santificação, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e evangelização, unindo pessoas de diversas origens. É muito interessante. O convívio social no início do século passado nos Estados Unidos reunia pessoas de raças diferentes e níveis sociais diferentes. Isso no início do século passado. Por isso foi uma coisa assim que espantou todo mundo. Níveis sociais distintos, origens diferentes, todos juntos, cultuando juntos, falando em línguas juntos, irmãos. Glória a Deus! Foi algo tremendo. Tais reuniões chamaram a atenção dos cristãos, não apenas nos Estados Unidos, mas também no mundo. O avivamento espalhou-se rapidamente nos Estados Unidos, estimulando a fundação de movimentos independentes, como a Associação das Assembleias Cristãs e a Igreja de Deus em Cristo, e em unidade com o movimento de fé apostólica. Foram algumas igrejas que foram sendo fundadas nesse período de 1906, tá? Assembleia de Deus dos Estados Unidos, Assembly of God. A origem dela, a data dela, deu-se em 1914, mas o nome Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus brasileira, ela foi dada como uma referência da Assembleia de Deus norte-americana que já existia. Estou dizendo o nome Assembleia de Deus, certo? O avivamento espalhou-se rapidamente nos Estados Unidos, estimulando a fundação de movimentos independentes. Isso em 1906. Movimentos independentes foram criados. Aí, como a Associação de Assembleias Cristãs e a Igreja de Deus em Cristo em unidade com o movimento de fé apostólica. Ouçam isso, essas igrejas que já existiam, quais igrejas que já existiam? Assembleias Cristãs, Igreja de Deus em Cristo e unidades com o movimento de fé apostólica. Elas já existiam, mas houve a necessidade de uni-las em uma só, entendeu? Elas já existiam desde 1906. Quando elas foram reunidas em uma só, aí deu-se origem às Assembleias de Deus dos Estados Unidos, que foi oficialmente fundadas em 1914. Tá legal? Eram aproximadamente 300 delegados. Interessante, os Estados Unidos usam muito esse termo delegados, né? É deles isso, né? Eram aproximadamente 300 delegados no primeiro Concílio Geral, que foi em 1914, que representava uma variedade de igrejas independentes e redes de igrejas, incluindo as acima citadas. Isso aqui eu pesquisei, a fonte de pesquisa, vai lá no site da Assembleia de Deus Americana, tá? Isso, eu só pesquisei, eu estou repetindo o que eles dizem sobre a origem da Assembleia de Deus Americana, tá legal? E ela está unida simbolicamente com a Assembleia de Deus brasileira. A Assembleia de Deus brasileira não está sob a liderança da americana, ela tem uma administração independente, mas como se fosse uma unidade de igrejas, vamos dizer assim, como uma representatividade de irmandade de igrejas, ela está ligada à americana, certo? Mas não administrativamente, legal? Igreja Filadélfia, Estocolmo. Quem já ouviu falar na Igreja Filadélfia, da Suécia? Ela é muito importante, irmãos, porque a grande, já vou terminar, tá?
grande parte dos nossos missionários da Suécia vinham dessa igreja. Tá legal? Igreja Filadélfia, Estocolmo, na Suécia. Relato de experiências pentecostais entre crentes metodistas e batistas suecos entre 1907 e 1909. Essa igreja era a 7ª igreja batista da Suécia. Antes de ser igreja Filadélfia, era a 7ª igreja batista da Suécia, simpatizantes ao movimento pentecostal. Em 1913, esta igreja passa a chamar-se Igreja Filadélfia. Tá legal? Aí ela foi fundada. O principal pastor foi Levi Petrus. Quem sabe da história da Assembleia de Deus brasileira sabe que ele veio ao Brasil, era uma autoridade no Brasil, Levi Petrus, né? Ele era o pastor da Igreja Filadélfia, lá na Suécia. Assembleia de Deus no Brasil, olha nós ali, irmãos. Só ler para a gente encerrar. Experiência pentecostal de Gunnar Wingre. O jovem pastor e missionário sueco da Igreja Batista, que residia na época nos Estados Unidos, teve a sua experiência pentecostal em 1909, em uma conferência batista de origem sueca, em Chicago. No verão de 1910, assumiu o pastorado da Igreja Batista Sueca, em South Bend, Indiana, ensinando a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Vários irmãos foram batizados e em pouco tempo ela tornou-se uma igreja pentecostal. Um dos membros da igreja, chamado Adolf Udine, profetizou que Wingre iria para o Pará. Logo procurou saber em uma biblioteca onde ficava e descobriu que era no Brasil. Em outubro do mesmo ano, Wingre deixa Sandbend. Ou seja, ele deixou o pastorado dessa igreja, que ele pastoreou por pouco tempo. Em 1911 ele vem para o Brasil. Experiência pentecostal de Daniel Berg. O missionário e pastor sueco Daniel Berg converteu-se ao evangelho em 1899, quando tinha 15 anos. Eu tenho orgulho de dizer que boa parte dessas informações fui mais de uma fonte, mas eu fui no dicionário pentecostal de Zé de Araújo. Eu estava com ele hoje, do meu lado. Ele é um homem profundíssimo e muito simples. Estava com ele do meu lado no sepultamento da mamãe do Flávio Marinho, o presidente. Ele estava lá. E ele vai estar aqui no Saber Cristão. Ele é a maior autoridade da história da Assembleia de Deus hoje. É o Israel de Araújo, né? Ele vai estar aqui no Saber Cristão, tá? Então ele se converteu aos 15 anos. E naquele mesmo ano foi batizado na Igreja Batista. Em 1902, com 18 anos, como faziam muitos europeus na época, Berg muda-se para os Estados Unidos. Ficou por 7 anos trabalhando nas terras norte-americanas, onde especializou-se como fundidor. Depois desse período, em 1909, retorna à sua pátria para reencontrar os seus. Lá recebe a informação de um amigo. Ele era amigo de um camarada chamado Levi Petrus. Interessante isso, né? Ele recebeu a informação que seu amigo Levi Petrus havia sido batizado com o Espírito Santo. As boas novas que haviam ocorrido na rua Azusa também estavam na Suécia e outros países da Europa. Berg ouviu a pregação e os ensinos de Petrus, ou seja, Daniel Berg passou a assistir os cultos e as ministrações de Petrus, dando ensino, como eu estou dando hoje, sobre o batismo com o Espírito Santo, e Berg só absorvendo o ensino. As boas novas, né, que havia ocorrido também na Suécia e nos países da Europa. Berg ouviu a pregação e o ensino de Petrus e passou a buscar o batismo com o Espírito Santo. Neste mesmo ano, ouça isso, em 1909, enquanto retornava aos Estados Unidos, foi batizado com o Espírito Santo. Esse foi o relato do livro
dicionário do movimento pentecostal de Israel de Araújo. Interessante, quando retornava para os Estados Unidos, ele estava trabalhando nos Estados Unidos. Era comum, muitos europeus iam para lá, porque os Estados Unidos estavam em acessão, né? Era um foco. Todo europeu queria ir para os Estados Unidos no início do século. Estava em clima de primeira guerra, né? E o europeu ia para os Estados Unidos em busca de trabalho. Muitos iam em busca também de experiências teológicas. Então, Daniel Berg foi lá para trabalhar como fundidor dos Estados Unidos, retorna à Suécia e soube que Levi Petros tinha sido batizado, ouve a doutrina, crê, e quando retorna aos Estados Unidos é batizado pelo Espírito Santo. Diga comigo, dois jovens, diga mais forte, dois jovens, isso, missionários juntos. Eles não se conheciam. Onde eles se conheceram? No mesmo ano, em 1909, Daniel Berg e Gunnar Wingre se encontraram em uma conferência missionária em Chicago. Dá para ver que esse povo gostava de conferência missionária, gostava de missões. Eles se encontraram lá. Wingre havia sido batizado com o Espírito Santo. Os dois externaram as convicções missionárias que possuíam. No período em que Wingre morava em South Bend, em Indiana, pastoreando a igreja, Berg morava em Chicago, trabalhando em uma quitanda. Deus falara no coração de Berg que deixasse, preste atenção, já vou terminar. Deus falara no coração de Berg. Eu tenho certeza que quando eu estou ministrando, se o único coração arder, eu estou citando a biografia dos nossos fundadores, se uma única pessoa arder, eu sei que mais pessoas já estão com o coração ardendo, Deus pode fazer um grande avivamento no século XXI. No período em que Wingre morava em South Bend, Indiana, pastoreando a igreja, Berg morava em Chicago, trabalhando em uma quitanda. Deus falara no coração de Berg que deixasse Chicago e se unisse a Wingre. Juntos eles oravam e estudavam a palavra de Deus. Ei, você jovem solteiro, quando você se junta com seu colega para quê? Colega da igreja. Tudo bem, não está errado juntar para jogar bola, não. Está errado juntar para... Agora, vocês têm se juntado para orar? A geração de jovens de hoje, né? Marcam, vamos na casa orar? É a geração disso? É a geração que juntam para buscar? Não é isso, mano. É a geração que... Não era assim antigamente? Que marcam... Ela não era, meu pastor. Marcavam para receber chamada. É essa geração que o Senhor vai levantar para levantar. Glória a Jesus. Então, vamos lá que eu tenho que voltar aqui. Deus falara no coração de Berg que deixasse Chicago e se unisse a Wingre. Juntos oravam. Essa frase para mim é fundamental para a geração de hoje. Juntos oravam e estudavam a palavra de Deus. Se a nossa geração de jovens e adolescentes marcarem mais para juntos orarem e estudarem a palavra de Deus, um monte de outras coisas vão se dissolver sozinhas. É, não é? Um monte de mimimi, sei lá, fala, vai se dissolver sozinho, porque outras prioridades virão. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Em uma oração que fizeram na casa de Adolf Eudini, esse cara era um profeta, hein? Deus confirmou a chamada de Berg, junto a de Wingre, na ida ao Pará. Os dois foram a Nova York e em 5 de novembro de 1910, guarde isso, 5 de novembro de 1910 partiram para o Brasil. Antes de começarem a viagem, isso aqui foi uma informação, porque livros mais antigos pegaram informações interessantes, mas Israel de Araújo, ele é um historiador, ele foi mais a fundo. Ele pesquisou não apenas os outros livros, mas pesquisou com as pessoas. Ele é um historiador fenomenal. Ele já foi à Suécia, conversou com familiares dessas pessoas.
entendeu? Então ele deu uma abordagem até mais completa. Israel de Araújo colocou o seguinte: antes de começarem a viagem, eles foram enviados à igreja pentecostal em Chicago. O que Wingre tinha era apenas $90 para de lá irem a Nova York. Porém, quando foi nessa igreja, sentiu de Deus doar todo esse valor à revista pentecostal. Sabe o que é isso, irmãos? Eles tinham $90, tudo que eles tinham, foram enviados a uma igreja pentecostal de Chicago. Lá foi falado do projeto de uma revista evangelística missionária, e Deus fala: pega esse dinheiro que vocês vão para o Brasil, dá todo. Na mente natural, o que iam dizer? Você está doido, rapaz? Deus já levantou, né, Alexandre? Deus já te levantou um dinheiro de missões, como é que acontece isso tudo? Deus fala: tá, pega esse dinheiro, dá tudo. Isso aqui me emocionou muito, irmãos. Wingre sentiu de Deus doar todo esse valor à revista pentecostal. No dia da viagem, receberam alguns $, e foram rumo a Nova York. Quando chegaram em uma cidade, eles foram a Nova York, já não estavam com aquele dinheiro que eles tinham doado, né? Quando chegaram em uma cidade onde iriam trocar de trem, foram convidados a visitar uma igreja pastoreada por um pastor. Eu coloquei o nome aqui, não sei se eu completei o nome, foi um erro de digitação. Eu só coloquei BBJO, deve ter sido um erro de digitação. Depois eu vou ver isso aí, tá? Antes de começarem a viagem, eles foram enviados à igreja pentecostal em Chicago. O que Wingre tinha era apenas $90. É porque eu repetia a digitação, foi o erro de digitação. Agora me achei, tá? Quando chegaram em uma cidade onde iriam trocar de trem, foram convidados a visitar uma igreja pastoreada pelo pastor B.B. Johnson. Tá legal? Para a despedida, lá o Senhor, olha só que lindo, lá o Senhor providenciou 4 vezes mais do que Wingre havia doado anteriormente. Glorifica o Senhor por isso, irmão. Wingre pegou os $90, cedeu para a revista, foi até Nova York, ia ter que pegar o trem, depois ia ter que pegar o navio para vir ao Brasil, não tinha mais o dinheiro, vai visitar a igreja desse pastor Johnson. Lá o Senhor deu a ele 4 vezes mais do que ele tinha doado. Ele que pensava que ia com os $90 para o Brasil, mas como ele doou para a obra, Deus deu 4 vezes mais. Você é testemunho de fé? Vale a pena investir na obra? Vale a pena amar a obra? Isso não é barganha, é consequência. Isso é saber semear. Quem semeia na obra de Deus colhe. Irmão. Meu irmão tem uma frase muito interessante, pastor Marcos Celecias: quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Eu fazendo a obra de Deus: Senhor, Tu cuidas das nossas, Senhor. Ele continua cuidando das suas. Continue crendo. Você leva isso? Leva essa palavra? Quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso foi informação do livro do pastor Misael de Araújo. Bom, nós já sabemos que ele chega no Brasil em novembro de 1910, não é isso? Aí eu traço a origem, né, da origem histórica da igreja. Eles congregaram na Igreja Batista de Belém. As primeiras irmãs batizadas com o Espírito Santo foram Celina Albuquerque e Maria de Nazaré. As primeiras pessoas batizadas com o Espírito Santo, antes de formar a Assembleia de Deus, foram 2 mulheres. Mulheres, Deus tem sempre uma grande obra com vocês. As 2 primeiras, foram 2 mulheres, as primeiras pessoas batizadas na Assembleia de Deus. 2 mulheres, certo? Celina Albuquerque e Maria Nazaré.
Glória a Deus. No dia 13 de junho, após uma sessão da igreja, 13 membros da igreja foram expulsos, dentre eles as irmãs batizadas com o Espírito Santo. No dia 18 de junho de 1911, num domingo, olha aí por que a gente comemora o centenário em junho. No dia 18 de junho de 1911, num domingo, na casa da irmã Celina Albuquerque, com 18 pessoas, além dos missionários suecos, nascia em Belém do Pará, o que seria, tempos depois, a maior igreja e maior denominação evangélica do Brasil, fundada por Gunnar Wingre e Daniel Berg. 2 jovens solteiros, certo? 2 jovens solteiros, depois que eles voltaram para arrumar a noiva e casarem. Deus pode usar os jovens, irmãos? Amém. Glória a Deus. Primeiro nome, Missão de Fé Apostólica. 1917, há relatos do nome Assembleia de Deus, por influência da Assembleia de Deus norte-americana. Em janeiro de 1918, oficialmente no cartório registra-se o nome Assembleia de Deus, certo? 1917, quando esteve na Suécia, Gunnar Wingre conheceu uma jovem chamada Frida Strandberg. Não era ainda Frida Wingre. Interessante, Gunnar Wingre era noivo de uma moça. Ela tinha uma chamada missionária para a África, e ele falou que tinha chamada missionária para o Brasil. Os dois entenderam. Nós dois somos servos de Deus, mas Deus tem caminho diferente para nós. E ele entendeu que não era para casar com aquela moça. E eles entenderam isso, até que depois ele, voltando à Suécia, conhece a serva do Senhor, Frida Strandberg, dedicada na obra de Deus, enfermeira, com forte desejo missionário, inclusive de vir ao Brasil. Em 16 de outubro do mesmo ano, casaram-se no Brasil. Interessante, casaram-se no Brasil, em Belém. A cerimônia é realizada por Samuel Nistrom. Bom, Frida foi muito usada por Deus na fundação dos jornais, que eu não tenho tempo de desenvolver isso agora, tanto na formação do jornal lá em Belém, como no Rio de Janeiro, como também na formação do Mensageiro da Paz. Irmãos, leia isso com calma em casa, que isso é autoexplicável. Mas a minha principal intenção é mostrar que eu comecei meu estudo em Atos 2 e cheguei ao século 21. Aleluia. Sabe qual foi o meu propósito? Foi dizer: a promessa não cessou. Amém. Amém. Meu propósito foi esse. Se você quem entendeu, eu comecei em Atos 2, caminhei por Atos, citei Clemente de Roma, citei Irineu, citei Eusébio de Cesareia, citei Justino Marte, citei Orígenes, citei Martinho Lutero e fui caminhando, citei William Seymour, citei o movimento da Rua Azusa, e a promessa não cessou. Valeu a pena, irmão? A promessa não cessou e ela continua hoje. Nossos temas. Não dá tempo de ler, mas lê em casa que você vai ter em PDF tudo isso. Repita bem forte comigo, está tudo anotado. Os 4 pilares da doutrina pentecostal. Se você for no site Assembly of God, esses pilares estão lá em inglês, viu? Tá, os pilares. Nós temos eles. Repita comigo: Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Segundo, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Terceiro, Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Quarto, Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Eu creio nisso. Cremos nisso? Amém. Queremos ver essas promessas aqui? Amém. Esse foi o propósito de dar esse estudo. Glória ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus por crer nessa doutrina. Louvo a Deus por estar ministrando um estudo que os nossos antepassados deram. Não dá tempo de buscarmos o batismo com o Espírito Santo agora, mas busque hoje.
Se você não é batizado, isso é uma notícia boa. Eu não quero dar isso como uma exortação, eu quero te dar isso como uma promessa. Receba como uma promessa boa. Receba assim, ó, e eu tenho uma promessa. Não muda o foco. Não vai como assim, ó, tenha que ser. Não, receba como coisa boa. Ei, eu tenho uma promessa. Não é assim que fica melhor? Eu tenho uma promessa. Deus tem uma promessa para mim e ela não cessou. Eu posso ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. E eu creio que aqueles que ainda não foram batizados vão contar testemunho aqui de que foram batizados com a evidência de falar em outras línguas e vão receber os dons espirituais. Deus abençoe a amada DCM. Fiquemos de pé em nome de Jesus, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome. Somente a ti a honra, glória, louvor e adoração para todos sempre. Muito obrigado por podermos ministrar nesses estudos. E cremos que a promessa não cessou. Assim como no livro de Atos, assim como na história da igreja, o Senhor continua derramando os teus gloriosos dons. Falar em línguas, dons de profecias, operação de maravilhas, curas. Não para nós nos ufanarmos, não, Senhor, mas para que possamos pregar o Evangelho de Cristo, para que vidas sejam alcançadas e libertas. No nome precioso de Jesus, Senhor, te louvo pelos amados irmãos que estão aqui reunidos. Enche esta igreja com o teu Espírito, derrama os teus dons espirituais, que possamos buscar a doutrina da santificação, porque a tua palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Possamos buscar a plenitude do poder do Espírito e que possamos ter o desejo de evangelizar, ganhar almas para Jesus. Oramos crendo, porque oramos na intercessão do teu Santo Espírito, e em nome de Jesus Cristo todos digamos amém. Meu maestro, vamos cantar o 24 da harpa? Ô chefe. Enquanto cantamos, pode encerrar o vídeo. Muito obrigado por terem gravado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado